lembrando aqui que a gente está iniciando hoje o novo tópico, que é o tópico de integrais. Para falar de integrais, a gente vai fazer uma divisão entre cálculo 1 e cálculo 2. Então, só para relembrar, como era integral no cálculo 1? Na verdade, lá no cálculo 1, você começava com uma motivação, né? Não sei se você lembra. Então, você tinha uma função, uma função positiva, e aí você queria calcular o quê? Você queria calcular a área abaixo da sua função. Então, por exemplo, você tinha uma função, essa função já tinha um intervalo aqui específico, ela ia, por exemplo, de A até B. Essa aqui era a sua função f. E aí, qual era o desafio, né? Qual era a motivação inicial? A gente perguntava para vocês se vocês saberiam calcular a área da região abaixo dessa curva, ou seja, que está abaixo do gráfico da minha função e acima do eixo x. Então, o que a gente queria, na verdade, era calcular esta área aqui. Aí, né, o professor de vocês, o professor Raimundo, ele fazia algumas perguntas. Ele fazia, olha, se a função ela fosse uma função constante, aí que figura era essa? Um retângulo. Você sabe calcular a área de retângulo? Sabe. Base vezes altura. Ah, se a função fosse uma função crescente, uma reta, ficava um trapézio. Você saberia fazer? Saberia. Aí depois a gente pegava uma função qualquer, uma função mais geral, uma função desse tipo aqui. Aí a gente pedia para vocês, você sabe calcular a área? Aí você já ia ter dificuldade, porque você já ia perceber que você não tinha uma fórmula pronta para calcular uma área desse tipo aqui. Mas não tem problema, porque aí a gente ia usar um raciocínio para pelo menos tentar aproximar essa área. Aí o que você fazia? Você fazia uma partição no seu domínio. O que é uma partição? Você pega o seu domínio, no caso do cálculo 1, o domínio ele era um intervalo fechado, e aí você dividia esse intervalo em pequenos intervalos, em subintervalos. Então, por exemplo, aqui eu poderia dividir esse intervalo em 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho um intervalo, um subintervalo, 2, 3, 4. Então, aqui eu peguei um intervalo inteiro e dividi em 4 subintervalos. Aí, o que você fazia em cada subintervalo, você lembra? Para cada subintervalo, você escolhia um representante no domínio, que poderia ser um ponto qualquer. Por exemplo, você poderia, para esse subintervalo aqui, professor, posso escolher o ponto A? Pode. Posso escolher o outro extremo do intervalo? Pode também. Posso escolher um ponto aqui, no meio do intervalo? Pode. Você ficava à vontade para escolher qual seria o seu representante. Então, por exemplo, digamos que você escolhesse esse extremo aqui do seu intervalo. Aí você pegava o seu representante e calculava a imagem na função. A imagem está bem aqui. E a partir disso você formava o quê? Um retângulo. Então, quando você formava aqui um retângulo, esse retângulo aqui, ele tinha como base esse subintervalo, o comprimento aqui, e a altura dele era a imagem naquele ponto que era o seu representante. Aí, para facilitar a nossa vida, o que a gente fazia? A gente dividia o nosso intervalo em subintervalos iguais, de mesmo tamanho. Claro que, matematicamente falando, você não é obrigado a dividir em tamanhos iguais. A gente só faz isso de forma didática. Então, cada subintervalo desse tinha o mesmo comprimento e a altura ia depender do nosso representante. Então, por exemplo, para eu calcular essa área aqui, eu teria que fazer assim, essa área, que eu vou chamar de AI, né, já que poderia ser A1, A2, A3, ela seria a altura aqui do meu retângulo, que seria a minha função aplicada no meu representante, vezes a base, que como a base é a mesma para todo mundo, a gente chamava ela de ΔX. Né? Por quê? Por que eu fiz isso? Porque antes eu não sabia calcular a área disso daqui, mas quando eu transformei num retângulo eu sei calcular a área, é base vezes altura. Nesse caso aqui eu coloquei altura vezes base. Tá? Estão lembrando disso, por enquanto? Beleza. Então, aqui, com essa fórmula, eu conseguiria calcular a área deste retângulo aqui. Se eu quisesse calcular uma aproximação para essa área onde eu queria, eu somava todos os meus retângulos, ou melhor, todos os meus subretângulos. Quando eu fazia esse somatório, eu ia obter uma aproximação para a minha área que eu quero. Então, uma aproximação para essa área seria a soma
de cada retângulo menor, né, de cada retângulo desse. Onde cada retângulo desse era representado por essa forma aqui, ó. Então, na verdade, a área da região que eu quero, ela é aproximadamente o somatório de altura vezes a base, ou base vezes altura. Aqui eu estou colocando x e estrela, que é o representante que está no meu retângulo x, no meu retângulo I, tá? Tudo bem, até aqui tudo bem. Só que aí você percebe o seguinte, que aí você fala, professor, mas ok, entendi o seu raciocínio, é muito legal. Porém, mesmo que eu vá somar esses retângulos que eu fiz aqui, eles não vão me dar a minha área. Na verdade, eles vão me dar, pode até me dar uma aproximação. Mas, pelo menos do jeito que o senhor colocou aqui, isso não me parece uma boa aproximação. Porque, ó, no caso, nesse retângulo aqui, a área dele é maior do que a área que eu realmente quero. Tudo bem, mas é só uma aproximação. Mas você também concorda comigo, e é aí que a mágica vai acontecer, é que se eu pegasse e dividisse o intervalo cada vez em mais subintervalos, ou seja, se eu diminuísse o meu ΔX e fizesse cada vez mais subintervalos, vocês concordam comigo que a minha área ia ficar cada vez mais aproximada para aquilo que eu quero? É, né? Aí, então, o que você faz lá em cálculo 1? Você fala, olha, nesse caso aqui ilustrativo, se quanto mais retângulos eu tenho, mais próximo eu fico da área que eu quero, então, se os retângulos, a quantidade deles tender para o infinito, aí eu vou obter justamente a área que eu quero. Aí lá, em cálculo 1, o que você fazia? Você passava o limite nesse somatório aqui. Esse somatório aqui você chamava de soma de Riemann. E aí, quando você passava o limite, e aquele limite existia, aí você tinha o que a gente chamava de integral, ou integral de Riemann. Então, em linguagem matemática, né, o que a gente fazia lá em cálculo 1? Isso aqui esses somatórios é só uma aproximação para a área que eu quero. Não, mas eu não quero uma aproximação, eu quero exatamente a minha área. Não tem problema. Você pega aqui, ó, área igual, pega esse somatório, só que para n tendendo a infinito. Então, quando você faz isso, e no caso, cada área é dada por essa forma aqui, então vai ficar esse somatório, vezes ΔX. Nesse caso aqui, você obtinha a sua área. Claro, se esse limite aqui existia. Isso aqui era o que você chamava de integral, só que você não deixava assim, né? Você fazia aquela outra notação, ficava integral de A até B da sua função f de x dx. Claro que aqui a gente tinha alguns detalhes, né? Por exemplo, você tinha que provar que não importa, por exemplo, se aqui a gente dividiu os subintervalos de mesmo comprimento, mas eu poderia não fazer isso. Ainda assim, se a integral existe, isso aqui vai dar certo. Outra coisa, aqui eu peguei um representante. Matematicamente falando, você deve ter que provar que não importa o representante do subintervalo, o limite não ia dar certo. Tá? Mas isso são detalhes matemáticos. O importante é que, quando você pega a soma de Riemann, passa esse limite aqui para o infinito, e esse limite existe, então você conseguiu, nesse caso, calcular a área da sua região. E você chamava isso de uma integral, ou melhor, integral de Riemann. Deu para relembrar o que você fazia em cálculo 1? Beleza, então, agora você já sabe, já vai esperar o que vai vir em cálculo 2, né? Então, porque, como eu falei, a ideia é a mesma. Só que agora a gente vai treinar esse raciocínio para uma função que não depende de apenas uma variável, mas agora de duas variáveis. Então, vamos para o cálculo 2 agora. Então, isso era cálculo 1, né? Só para a gente relembrar. E em cálculo 2, o que acontece no cálculo 2? Bom, no cálculo 2, nós já temos aqui os nossos três eixos, x, y e z. Vamos imaginar que eu tenho uma função que depende de x e y, então eu consigo fazer o gráfico dela. O gráfico dela, nesse caso, é tridimensional. E lá no cálculo 1, eu restringi o meu domínio, né? O meu domínio não era todo o eixo x, era só um intervalo de A até B. Da mesma forma, eu vou restringir o meu intervalo aqui também. Então, por exemplo, o meu domínio aqui não vai ser todo o R2. O meu domínio vai ser só um retângulo. É isso que a gente vai fazer. Então, por exemplo, digamos que o meu domínio, ao invés de ser todo o R2, ele começa aqui. Deixa eu
fazer dessa cor. Ó, em x, ele vai dar origem até aqui. Em y, ele vai dar origem até aqui. Então, basicamente... Então, ó, o nosso domínio é esse retângulo que aparece aqui embaixo. Tudo bem. Só que nesse domínio aqui, eu tenho o gráfico da minha função. Então, vamos dizer que o gráfico dela fosse mais ou menos isso daqui. Tá? Então, o gráfico da minha função seria essa superfície aqui. Bom, agora eu vou criar aqui um desafio para a gente. O desafio agora é calcular o volume do sólido que aparece abaixo dessa superfície e acima do plano XY. Então, a partir de agora, em cálculo 2, a motivação para a integral já não é mais calcular aquela área lá do cálculo 1. A nossa motivação agora é calcular o volume de um sólido. Que sólido? O volume que está abaixo do gráfico da minha função f. Isso aqui é a minha função f ainda, só que agora ela depende de x e y. E eu quero calcular o sólido, o volume dele que está abaixo dela e aqui acima do meu plano xy. Todo mundo entendeu o desafio? Beleza. Aí, ó, se a minha função f ela fosse uma função constante, então o que você teria? Você teria aqui um plano paralelo ao plano xy. Se isso aqui fosse uma função constante, calcular o volume seria calcular o volume de um paralelepípedo. E você saberia fazer isso perfeitamente. Só que nesse caso, ó, eu estou colocando uma função qualquer. Então, agora, o que eu vou fazer para conseguir calcular essa função? Eu vou usar a mesma coisa lá do cálculo 1. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Olha só. Lá no cálculo 1, eu olhei primeiro para o meu domínio. E no domínio, eu dividi o meu intervalo em subintervalos. Em cálculo 2, o meu domínio é um retângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse retângulo em subretângulos. É isso que eu vou fazer. Então, por exemplo, para eu dividir em subretângulos, eu vou ter que fazer uma partição em x e uma partição em y. Mas não tem problema. Quando eu faço isso, ó, vamos dizer que eu dividi esse subretângulo em 4 subretângulos. Ou melhor, esse retângulo em 4 subretângulos. Ó, então, peguei o meu domínio, que era um retângulo só, e dividi em 4 subretângulos. O que eu faço? Para cada subretângulo, e cada subretângulo eu vou chamar de R e J, né? Então, para cada subretângulo, eu vou escolher um representante. Esse representante, eu vou usar a imagem dele. A mesma coisa que eu fiz no cálculo 1. O que você fazia? Você não escolhia um representante e a imagem do representante era a altura do seu retângulo. Aqui é a mesma coisa. Eu escolho um representante, só que agora a imagem desse meu representante vai ser também uma altura, mas não mais de um retângulo, de um paralelepípedo, de uma caixa retangular. Então, por exemplo, digamos que para esse subretângulo aqui, o meu representante, para ficar mais fácil, bora logo escolher esse ponto, bem aqui, ó, a origem. A origem é meu representante. Então, eu vou desenhar aqui um paralelepípedo, onde a altura dele coincide com a imagem desse ponto. A imagem desse ponto está bem aqui, ó. Então, agora eu vou desenhar aqui um paralelepípedo, ou seja, uma caixa. Então, vou fazer algo mais ou menos assim. Ó, então, o que foi que eu fiz? Peguei esse meu subretângulo, escolhi um representante para ele, calculei a imagem desse representante, a imagem dele está bem aqui. Essa imagem foi justamente a altura, só que agora a altura de um quê? De uma caixa retangular, de um paralelepípedo. Por que eu fiz isso? Porque antes eu não sabia calcular um volume, mas agora que eu transformei ele numa caixa retangular, eu já sei calcular o volume. O que eu faço? Eu multiplico as 3 medidas, seja largura, comprimento e altura. Para facilitar a minha vida, lá no cálculo 1, lembra que a gente fez? A gente não pegou o intervalo e dividiu em subintervalos de mesmo comprimento, que eu chamei de ΔX. Aqui é a mesma coisa. Eu vou dividir esse meu retângulo em subretângulos, de modo que cada subretângulo tenha sempre a mesma área. Então, por exemplo, se aqui é ΔX, aqui também vai ser ΔX. Se aqui é ΔY, aqui também vai ser ΔY. Então, é assim que eu dividi.
Então, agora eu te pergunto, como é que eu calculo o volume desse meu paralelepípedo? Eu vou chamar esse volume de volume IJ, já que é o volume onde o meu domínio é o subretângulo RJ. Bom, para calcular esse volume, eu vou ter que calcular a base do meu paralelepípedo, que seria ΔX vezes ΔY, vezes a minha altura. A minha altura vai ser a imagem, ou seja, a minha função f, calculada nesse meu representante. Esse meu representante eu vou chamar de x e j estrela, y e j estrela, né? Já que agora o meu f ele depende de duas variáveis, não apenas de uma. E cada representante ele está contido no meu subretângulo IJ. Tá, só que isso aqui só é a minha altura, né? Tenho que multiplicar ainda pela área da base. O que seria a área da base? Seria esse comprimento daqui para cá, que nesse caso seria ΔX, vezes esse comprimento daqui para cá, que é o ΔY. Então, seria vezes ΔX vezes ΔY. O ΔX vai ser sempre o mesmo, para todo subretângulo. A mesma coisa ΔY. Como eu falei anteriormente, o meu objetivo é que cada subretângulo sempre tenha a mesma área. Então, ao invés de eu usar ΔX e ΔY, para facilitar, ou melhor, para simplificar, eu vou chamar ΔX vezes ΔY, eu vou chamar isso aqui de ΔA, que é a área da base do meu paralelepípedo. A área da base vai ser sempre a mesma para todo paralelepípedo que eu colocar ali. O que vai mudar é sempre a altura, mas a base é a mesma. Até aqui tudo bem, gente? Entenderam o que a gente está fazendo? Beleza. Só que esse aqui é um volume de apenas uma caixa retangular. Se eu quero uma aproximação para o volume do meu sólido, o que eu faço agora? Eu faço um somatório, né? Eu tenho que somar essa caixa mais essa, que aqui eu não fiz, mas eu teria que fazer, escolher um representante, mais essa e mais essa. Só que agora, o somatório não vai ser só um somatório, porque eu estou somando, ó, eu tenho duas direções. Então, uma aproximação para o meu volume vai ser quando eu faço esse somatório aqui, com I indo de 1 até M e J indo de 1 até N. Do que? Do volume de cada subretângulo. Só que o volume de cada subretângulo é representado nessa forma aqui. Então, o meu volume seria aproximadamente um somatório na direção x, um somatório para a direção y, dessa expressão, que é f, que isso aqui seria a altura, f de x e j estrela, porque é só um representante, y e j estrela. E aqui vezes ΔA. Então, se eu fizer esse somatório, aqui eu estou representando só a soma de todas as caixas, né, o volume de todas as caixas. Isso seria só uma aproximação para o volume do sólido que eu quero. Mas não tem problema, porque mesmo que seja uma aproximação, vocês concordam comigo que, se eu nesse caso aqui pelo menos, né, se eu pegasse e dividisse o meu retângulo em subretângulos cada vez menores, ou seja, eu aumentasse a quantidade de subretângulos, vocês concordam comigo que essa aproximação vai ser cada vez melhor? É, né? Então, o que eu faço agora? Bom, já que a aproximação é cada vez melhor, eu pego e passo o limite. Então, só que nesse caso, eu vou passar o limite para m tendendo ao infinito e também para n tendendo ao infinito. Então, quando m tende ao infinito e quando n tende ao infinito, ao mesmo tempo, eu tenho justamente o volume que eu quero calcular. Aqui, não esqueça, aqui é na direção x, tá? Então, aqui é uma partição aqui no eixo x, isso aqui é uma partição no eixo y. Então, quando eu faço com que cada partição ela tenda a subintervalos, uma quantidade cada vez maior de subintervalos, eu tenho o volume onde eu quero. Muito bem, vou escrever então. Acho que dá para escrever aqui. Então, ó, olha o que eu vou fazer agora. Para eu calcular o meu volume, eu vou passar o limite para m e n tendendo ao infinito. Limite dessa expressão aqui, que é somatório I de 1 a m, somatório J de 1 a n, vezes a imagem, vezes a área da base, que é ΔA. Então,
Se esse limite aqui existir, ou seja, se ele converge, então eu consegui calcular o volume do sólido. Ou seja, em cálculo 2, calcular uma integral ainda é calcular limites de somas de rima, que nem era no cálculo 1. Eu não sei se vocês chegaram a fazer, talvez sim, mas um exercício bem legal em cálculo 1, quando você está aprendendo integral, é você calcular um limite, ou melhor, uma integral usando o somatório. Vocês chegaram a fazer isso? Calcular muito bem, então calcular uma integral usando o somatório é bem divertido, né? Só que depois, apesar de que isso aqui é bem divertido, mas depois você perde a diversão quando você aprende outras formas de calcular mais rápido, né? Pois bem, aqui no cálculo 2 também, apesar da minha integral ser também o limite de somatórios, né, isso aqui também ainda é aquele meu somatório de rima, ainda assim a gente não vai usar essa expressão. A gente vai usar uma expressão assim mais enxuta, mais simples. Então, como é que eu vou representar agora a minha integral no cálculo 2? No caso de uma função que depende apenas de duas variáveis. Então, agora, ó, nesse caso aqui, o meu volume, esse limite aqui, eu vou representar assim, ó. Deixa eu escrever mais aqui embaixo. Eu vou fazer aqui dois símbolos de integral, que aqui eu estou representando. Vou até fazer de outra cor. Então, aqui, ó, o meu volume vai ser... Aí eu faço dois símbolos de integral, mostrando que eu estou integrando em duas variáveis. Tá? Eu estou integrando numa região. A minha região é um retângulo. Então, para representar isso, eu vou colocar um R bem aqui, ó. Então, aqui eu só estou dizendo que eu estou integrando na região de um retângulo. Coloco a minha função, f de xy, e aqui, ao invés de ΔA, isso aqui vai ser o meu dA. Então, isso daqui é o que nós vamos chamar de integral dupla. Tá? Então, em calcular a integral dupla, para pelo menos simbolizar a integral dupla, a gente vai usar esta notação. Lembrando que significa isso? Que eu estou calculando uma integral dupla de uma função f numa região de um retângulo. Numa região R, né? Só que nesse caso a nossa região R é um retângulo. E pronto. Então, por enquanto, já definimos o que é a nossa integral. Mas, como eu falei, né, infelizmente a gente não vai calcular dessa forma. Então, eu vou introduzir mais algumas coisas aqui e depois a gente vai ver realmente como é que a gente vai ficar calculando a integral, pelo menos em retângulos. Alguma dúvida, gente, até aqui? Tudo tranquilo? Deu para relembrar do cálculo 1? Vocês estavam com saudade dessa parte de integral? A maioria estava, né? Alguns pensavam, professor, quando é que vai chegar a integral? Poxa, fazer aquela partição, fazer aquele limite. Realmente, isso aqui é uma das coisas mais empolgantes mesmo, essa parte aqui. Então, pronto, finalmente chegamos, finalmente definimos o que é a nossa integral dupla, vimos o raciocínio por trás disso daqui, e agora a gente vai começar a ver outras definições para, de fato, começar a calcular uma integral desse tipo aqui. Então, a gente vai para o slide agora, e eu vou mostrar até uns gráficos para vocês nos slides, até para ficar um pouco mais fácil de entender o que foi que a gente fez aqui no quadro, tá bom? Então, ó, chegamos na aula 22, integrais duplas. Então, primeira parte já iniciamos, que é o problema do volume, como calcular o volume daquele sólido. Depois, já falar um pouco sobre integrais iteradas. E, por último, a gente vai fazer uma aplicação de integral, que é calcular o valor médio de uma função. Tá bom? Então, ó, primeiro, a gente está considerando uma região R desse tipo aqui. Não se assuste, isso aqui, na verdade, nada mais é do que um retângulo. Né? Se eu pedisse para você, olha, desenha para mim essa região R. O que é essa região R? São os pontos do R2, tal que x está entre A e B, y está entre C e D. Então, a gente já fez isso aqui várias vezes, principalmente que estava falando de conjuntos compactos. Então, isso aqui nada mais é do que a representação de um retângulo. E a gente está supondo que a minha função tem imagem positiva, ou melhor, não negativa. E o nosso objetivo é calcular justamente o volume do sólido que está acima dessa região R e abaixo do gráfico de F, que seria uma região desse tipo aqui. Eu quero calcular este volume, que foi o que a gente fez aqui no quadro. A gente pegou o retângulo maior e dividiu em subretângulos. Olhando só para o domínio, o que a gente fez foi isso daqui, ó. Isso aqui é só o domínio da minha função. Então, eu tinha um retângulo maior, maiorzão aqui, onde x está entre A e B, y está entre C e D, e eu peguei esse retângulo maior e dividi em vários subretângulos.
cada retângulo eu dividi de forma que tivesse a mesma área. Então, a base dele é ΔX sempre e a altura é sempre ΔY. E para cada subretângulo, eu escolho um representante, que são esses pontinhos pretos aqui. Ó. Nesse caso, nesse subretângulo, eu escolhi esse pontinho, aqui eu escolhi esse, nesse subretângulo bem aqui, eu escolhi o pontinho que está bem no meio. Então, cada pontinho é um representante daquele meu domínio. Quando eu faço isso, para cada retângulozinho menor aqui do meu domínio, eu formo um paralelepípedo. Só que você percebe, obviamente, que o volume dele não é exatamente o volume que eu quero. Mas não tem problema, porque quanto mais você dividir, mais você vai chegar perto. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu sei que o volume é pelo menos uma aproximação da soma desses paralelepípedos, né? Ficaria uma coisa mais ou menos assim, ó. Só que não tem problema, por mais que isso daí não seja o volume que eu quero ainda, mas quando eu pego mn tendendo para infinito, aí sim vai chegar no volume que eu quero. Então, ó, é só pegar aquela soma de rima e fazer o limite para mn tendendo para infinito. Ou então, ΔX, ΔY tendendo para zero. Seria equivalente também aqui. E aí eu vou obter realmente o volume que eu quero. E assim, então, nós conseguimos definir o que seria uma integral dupla de uma função f sobre o retângulo. Gente, é só uma observação. A gente usou o fato da função ser sempre não negativa só para ter uma motivação, mas o fato é que a integral dupla, você consegue definir ela quando a sua função até é negativa. Não tem problema nenhum. Ou quando ela é positiva em uma parte, negativa em outra. Não tem problema. Então, essa questão do volume é só uma motivação. Mas essa definição aqui, ela serve para qualquer função. Então, se esse limite aqui existe, então você pode dizer que a sua função ela é integrável. Professor, e se o limite não existir? Então, a função não é integrável. Tudo bem? Bom, então agora que a gente já aprendeu o que é a nossa integral dupla, antes de eu começar a calcular uma integral dupla, eu vou mostrar para vocês umas definições aqui. A gente vai falar um pouco sobre integrais iteradas, né? Na verdade, é como se fosse uma integração parcial também. E a priori, uma coisa não tem nada a ver com a outra, a priori. Depois a gente vai juntar as duas coisas, pelo famoso teorema de Fubini, tá bom? Então vamos agora para a segunda parte da aula, onde eu vou falar um pouco sobre integrais iteradas. E aí eu vou primeiro definir o que é uma integral iterada e depois a gente vai calcular algumas aqui em sala, tá bom? Mas é fácil a definição, olha só. Então, vamos supor que f seja uma função de duas variáveis. Então, f depende de x e f depende de y também. E eu estou integrando também em um retângulo, ou seja, o x está entre a e b e o meu y está entre c e d. Então, olha só, se você vê uma notação desse tipo aqui, ó, ou seja, você está vendo uma função que depende de duas variáveis, mas a integral só aparece o dy. Aí você vai falar, nossa, que estranho, como assim? Eu tenho uma função que depende de duas variáveis, mas aqui a integral só tem um símbolo de integral, e aqui, ao invés de dA, eu tenho dy. Então, no primeiro momento, você pode até estranhar, mas não se preocupe. O que significa essa simbologia aqui? Isso aqui significa que eu estou pedindo para você considerar que o x é uma constante e você vai integrar essa função apenas em relação a y. Vocês já viram isso em outro lugar, em cálculo 2, onde? Na derivada parcial. O que é a derivada parcial? Você considerava o x uma constante, derivava só em relação a y. Aqui é a mesma coisa. Então, se você vê uma simbologia desse tipo aqui, não se preocupe. Você vai considerar x uma constante e integrar apenas em relação a y. Então, isso aqui é o que nós vamos chamar de integração parcial, né? Não tinha derivada parcial? Também tem a integração parcial. Só que nesse caso, ó, quando você integra parcialmente em relação a y, em um intervalo aqui definido entre c e d, isso aqui vai te gerar uma função que depende de x. Como assim, professor? Eu integro em relação a y e esse negócio me dá uma função que depende de x? Não entendi. Vou fazer um exemplo aqui bem simples, aí você vai perceber que realmente vai aparecer uma função que depende de x. Então, ó, por exemplo, vamos resolver essa integração parcial aqui. Ó, imagina que você tem uma função
uma função f de xy, imagina que ela não sei, x quadrado vezes y, sei lá, o cubo. Pronto, coloquei qualquer função aí. Aí, vamos supor também que a minha região R seria essa região aqui, onde o x está entre 0 e 1, já o meu y está entre 0 e 2. Vocês estão entendendo essa simbologia aqui? Então, estou falando de um retângulo, né, onde o meu x está entre 0 e 1, o meu y está entre 0 e 2. Tá? Ok, aí digamos que eu peço para você, olha, calcule para mim essa integral aqui. Integral de 0 a 2 da minha função f de xy dy. Aí você fala, nossa, mas como assim dy? Só o dy, não era para ser dA? Não era para ter dois símbolos de integral aqui? Não, é isso mesmo. Só que isso aqui é uma integração parcial. Quem é o meu f de xy? É essa função aqui. Então, no lugar de f de xy, eu vou escrever, vai ficar integral de 0 a 2, x quadrado, y ao cubo, dy. Se eu estou integrando em relação a y, então, para mim, o meu x é uma constante. Se o x é constante, então o x quadrado é constante. Se o x quadrado é constante, eu posso tirar ele da minha integral? Posso, então vou fazer isso. Então, vai ficar igual a x quadrado vezes integral de 0 a 2, y ao cubo. E agora, o que eu faço? Eu integro. Né? Qual é a integral de y ao cubo? Muito bem, então vai ficar y a quarta sobre 4. Então vai ficar, aqui o x quadrado permanece, aí aqui vai ficar y a quarta sobre 4. Só que, ó, isso aqui é uma integral definida, né? Então, eu ainda tenho que aplicar meus intervalos. Os intervalos são de 0 a 2. Tá, o que eu faço agora? Continuo que nem no cálculo 1. Então, aqui vai ficar x quadrado, ó, esse sobre 4, posso até colocar aqui já, sobre 4, porque eu vou colocar só no lugar do y. Então, vai ficar 2, no lugar do y vai ficar 2, então 2 à quarta, menos, agora o 0, no lugar do y, 0 à quarta. Aqui é 0, né? 2 à quarta é 16, então no final isso aqui vai ficar 16 dividido para 4, que é 4. Então isso aqui vai ficar 4x quadrado. Então olha só, no final eu resolvi a minha integração parcial. E vocês concordam comigo que deu uma função que só depende de x? Sim. Aí você vai falar, professor, mas também, né, o senhor deu esse exemplo. Se o senhor desse outro exemplo, será que não ia ficar uma função que só depende de y? Ou pelo menos uma função que depende de x e y? O que vocês acham? Seria possível eu fazer uma integração desse tipo aqui e o resultado me dá uma função que depende de y? O que vocês acham? Porque lá na derivada parcial isso acontecia, né? Você derivava em relação a x, mas a sua função lá ainda dependia de x e y. Ah, você derivava em relação a y, mas a sua função lá ainda dependia de x e y. Por que não está acontecendo isso? Gente, pelo mesmo motivo, né, lá do cálculo 1. O que aconteceu no cálculo 1? Você pega uma função e deriva ela. Quando você deriva uma função, não te dá uma outra função? Agora, pega uma função e integra no intervalo definido, de 0 a 1. Isso ia te dar uma função? Não. Isso ia te dar o quê? Uma constante. Então, ó, se eu integrei isso aqui numa integral definida em relação a y, pode ter certeza que o teu y vai sumir. Ele vai sumir daqui. E só vai sobrar o x porque o x, eu considerei ele uma constante. Aí, por isso que quando eu integro parcialmente em relação a y, o meu resultado é uma função que só depende de x. Se eu integrasse parcialmente em relação a y, ia me dar uma função, se eu integrasse parcialmente em relação a x, ia me dar uma função que só dependeria agora de y. Tanto que eu poderia fazer isso, né? Essa mesma função, eu poderia pegar e integrar agora no intervalo de 0 a 1. De 0 a 1, essa mesma função, f de xy. Só que agora eu integro em relação a x. Em relação a x. Quem é a minha função? Minha função não mudou. A minha função ainda é x quadrado vezes y ao cubo. Só que agora eu estou integrando em relação a x. Então, agora o y ao cubo, que é uma constante, e eu vou tirar ele da minha integral. Então, vai ficar y ao cubo
vezes integral de 0 a 1, x², dx. A integral de x², x² sobre 3, então vai ficar y³ vezes x³ sobre 3 no intervalo de 0 a 1. E aí eu aplico para x igual a 1, vai ficar 1³, depois o 0 vai ficar 0, então no final vai ficar y³ dividido para 3. Então olha só, integrei em relação a x agora e o resultado me deu uma função que só depende de y. Então é isso que acontece. Agora você pode perguntar, professor, eu poderia fazer as duas coisas? Poderia integrar em relação a y e depois integrar em relação a x o meu resultado? Poderia. Isso seria ainda mais divertido. Porque, ó, aqui eu peguei a minha função e integrei ela em relação a y. Não foi isso que eu fiz? Aí, no final, me deu isso aqui, ó, 4x², que é uma função que só depende de x. Agora, eu poderia pegar esse valor aqui que eu obtive e integrar de 0 a 1. Poderia fazer isso. Isso seria bem melhor. Então, vou até apagar, ó. Vou até apagar aqui. Uma coisa mais divertida do que fazer isso daqui seria fazer o seguinte, ó. Eu já integrei isso aqui em relação a y, me deu uma função que só depende de x. Agora eu vou pegar essa função que só depende de x e vou integrar no intervalo de x, de 0 a 1. Só que eu não estou integrando a função f de x, y, estou integrando a função g de x, que seria o resultado dessa integral aqui. Só quem é o g de x? É 4x². Então vai ficar integral de 0 a 1, 4x² dx. Você ia resolver essa integral. Aqui vai ficar x³ sobre 3. Então vai ficar 4/3 dx³ de 0 a 1. Só que quando você aplicasse esse intervalo, ia ficar só 4/3. Então, olha só que interessante. Quando você faz uma integração parcial, você pega a mesma função, faz uma integração parcial em relação a x, aí vai te dar uma função que depende de y. Agora, pega essa função que depende de y e integra no intervalo de y agora. Aí já vai te dar um número, já vai te dar um valor. Então, você percebe que quando eu faço isso, eu calculo duas integrais parciais, ou seja, eu integro em relação a x, depois eu integro em relação a y, ou vice-versa, eu integro em relação a y, depois integro em relação a x, o resultado que deu anteriormente, isso que a gente chama de integrais inteiradas. Então, é isso que a gente está fazendo. Tá? Então, toda vez que eu pedir para você, calcule para mim essa integral aqui. Você já sabe, você calcula primeiro uma, considerando o outro constante, depois calcula a outra. Então, é assim que funciona. Vamos voltar aqui para o slide agora. Então, olha só, o que foi que eu fiz aí no quadro agora como exemplo, né? Eu já tinha integrado a minha função em relação a y. Esse resultado aqui me deu uma função que só depende de x. E agora eu peguei essa função que só depende de x e integrei de a até b, ou seja, integrei no intervalo de x. Então, quando eu faço isso, eu poderia escrever a de novo assim. Me dá uma integral onde aparecem dois símbolos de integral. Aparece primeiro em relação a y, depois em relação a x. Então, isso daqui é o que nós vamos chamar de integral inteirada. Tá? Então, calcular uma integral inteirada, na verdade, é você calcular duas integrais. É isso que você vai fazer. Nesse caso, só preste atenção na ordem. Tá? A ordem é de dentro para fora. Então, por exemplo, se eu deixar do jeito que está aqui, significa que você primeiro ia calcular a integral em relação a x e depois, com o resultado, você ia integrar em relação a y. Poderia estar ao contrário? Poderia. Aí, nesse caso, você integraria primeiro em relação a y, depois em relação a x. Entenderam, gente? Entenderam que é uma integral dupla, o problema do volume, e agora uma integral inteirada? Ok, então agora que vocês entenderam as duas coisas, a priori... Opa, temos uma pergunta. Você pode ir no microfone, por favor? Vamos ver aqui a pergunta. Bom dia. Bom dia. Eu não entendi a interpretação geométrica dessa integral inteirada. Qual é seu nome? Luan, da elétrica. Tá, Luan da elétrica. Luan, a sua pergunta foi excelente. Até porque, na verdade, se eu parasse a aula aqui, porque, ou melhor, agora que eu expliquei para vocês o que é uma integral dupla, uma integral inteirada, agora eu vou mostrar a relação entre elas, que é o teorema de Fubini. Aí, por exemplo, o teorema de Fubini, ele vai me dizer que calcular uma integral dupla, ou seja, calcular uma integral desse tipo aqui, se resume
a você calcular uma integral inteirada, que eu não coloquei aqui o mesmo símbolo que está no slide, mas seria a mesma coisa. Só que tem um porém, Lombo, porque mesmo que eu desse esse resultado do teorema do Fubini e eu terminasse a aula, ou melhor, se eu só fizesse exercício, ia faltar essa pergunta que você acabou de fazer. Você falou, tá, professor, mas ok, beleza, mas por que calcular uma integral dupla é calcular uma integral inteirada? O que uma coisa tem a ver com a outra? Porque até então, a integral dupla, a gente usou todo aquele raciocínio de rima, dividiu e subretângulo. Aqui não, aqui eu só peguei uma integração parcial, né? Integrei em relação a y e depois em relação a x. Então, o que tem a ver? Então, de fato, falta aqui a interpretação geométrica. Eu não vou te dizer agora, mas eu vou te dizer daqui a pouco, porque eu tenho a imagem, já trouxe aqui uma imagem pronta, e a gente vai entender por que uma coisa tem a ver com a outra, ou seja, por que uma coisa é igual a outra. O que eu estou fazendo geometricamente quando eu faço isso daqui? Então, a sua pergunta, ela era necessária. Eu não poderia deixar de dar essa aula sem responder a sua pergunta. Tudo bem? Então, já vou responder daqui a pouco, não se preocupe. Então, palmas para o Luan pela pergunta dele. Excelente. E acho que o Vitor já tem outra pergunta. Tu pode ir lá, Vitor, no microfone, por favor. Muito bem, vamos lá, mais uma pergunta. Bom dia. Bom dia. Tá, no caso, depois desse passo que o senhor fez com o g de x, o senhor vai fazer a mesma coisa com o h de y, não é? Vai integrar em relação... Boa, Vitor. Poderia ter feito, né? Assim, na verdade, aqui, para economizar tempo e espaço, eu não fiz. Mas o que poderia ter feito, né? Porque assim, ó, o que foi que eu fiz aqui? Integrei em relação a y, não foi? Uhum. Aí o resultado me deu uma função de x. Aí esse resultado eu integrei em relação a x. E me deu 4/3. Mas eu poderia ter feito o caminho inverso. Eu poderia ter pegado essa função integrada em relação a y, que me deu aquele h, integrado em relação a x primeiro, teria me dado aquele h de y, aí depois o que eu faria? Integraria o h de y no intervalo do y. Ia me dar um valor. Nesse caso seria o mesmo valor, 4/3. Então, assim, depende das condições da minha função. Normalmente, quando você vai calcular uma integral inteirada, mesmo que você comece com x, depois com y, ou inverta, a ideia é que o resultado seja o mesmo. Na maioria dos casos, não é sempre, depende das condições da minha função. Normalmente, então, se integrar se começar integrando, digamos, por x, depois fizer por y, ou o caminho inverso, normalmente vai dar o mesmo valor. São casos à parte que pode dar valor diferente. Isso, Vitor. Nesse caso, é isso mesmo que você falou. Então, por exemplo, normalmente, o teorema de Fubini vai me dar condição para que, trocando, dá a mesma coisa. Porque lá na derivada, por exemplo, lembra o teorema de Schwartz? O que ele dizia? Que se a sua função ela é de classe C2, por exemplo, as derivadas mistas seriam iguais, mesmo que você trocasse de posição. Mas, para ele valer, a sua função tinha que ser de classe C2. Né? Ou seja, as derivadas de signo tinham que ser contínuas. Se elas não fossem, não ia garantir nada. Tanto que a gente fez um exemplo aqui em sala, onde não era igual. Aqui é a mesma coisa, eu preciso ter uma condição para que as integrais iteradas, elas deem o mesmo valor. Tá? Aí, tendo essa condição, você pode afirmar. Não tendo ela, não quer dizer que não vá acontecer. Pode acontecer, mas a gente não pode afirmar nada até então. Mas assim, já adiantando, realmente aqui no nosso curso, né, 99% dos casos vai ser assim, onde você poderia trocar. Só que o que é mais interessante não é nem isso. O mais interessante é que, a gente vai ver acho que na quarta-feira já, que às vezes é muito melhor você começar com x do que começar com y, ou vice-versa. Tipo, daria para calcular dos dois jeitos, mas tem vezes que a diferença é gritante, mas não acontece em retângulos essa diferença, acontece em regiões mais gerais, que é o assunto de quarta-feira. Tá. Aí vai ficar mais divertido. O senhor só pode repetir quando é que a gente sabe, quando, tipo, se a gente integrar por uma vai dar diferente de que começar integrando pela outra? Basicamente, quando a tua função é contínua. F é contínua, você pode aplicar o teorema de Fubini. Mas eu vou mostrar o teorema já, daqui a pouco para vocês. Tá bom, obrigado. Obrigado, Vitor. Palmas para o Vitor. Vitor de Engenharia Elétrica, né, Vitor? Muito bem. Bom, então vamos continuar aqui. Nosso slide, então está aqui, ó, trouxe nosso teorema de Fubini. Ó, então preste atenção, esse teorema é muito importante, tá? Porque ele que vai relacionar aqui para a gente a integral dupla com as minhas integrais iteradas. Então, olha só. Se f é contínua, como eu acabei de falar, se f é contínua no meu retângulo, então você já pode afirmar que f é integrável.
olha só que interessante. Se é contínua, você está integrando um retângulo, ela já é integrável. E você pode calcular a integral dupla como se fosse uma integral inteirada. Está aqui. E nesse caso, você pode escolher se você vai integrar primeiro em relação a x, depois em relação a y, ou vice-versa. Vai dar a mesma coisa. Só cuidado, tá, gente? Porque, por exemplo, aqui, ó, o meu x está entre A e B, né? E o meu y está entre C e D. Então, se eu for inverter, você inverte aqui, ó. Também, tá? Ó, começa com A e B e depois termina com C e D. Aqui começa com C e D e termina com A e B. Então, só tome cuidado para na hora de trocar o dx dy, você também tem que trocar os intervalos de integração. A gente vai resolver alguns exercícios, vocês vão ir se acostumando aqui com essa simbologia. Tá, mas aí vem a pergunta do Luan, né? Beleza, professor, ok, entendi, é um teorema, e aí, mas por que isso acontece? Será que eu vou ter que, sei lá, ver a demonstração do teorema, ter que pegar meu livro de análise lá na matemática e ver a demonstração? Não necessariamente, a gente vai trazer uma ideia geométrica aqui já, tá bom? Então, ó, por exemplo, trouxe aqui essa imagem que vai facilitar a nossa vida. Então, olha só, vocês concordam comigo que quando eu faço uma integração parcial em relação a y, por exemplo, que foi o que a gente fez, começou fazendo, se você integra em relação a y, o que você está fazendo? Você está considerando o x constante, x fixo. Então, lembra lá nas derivadas parciais, quando a gente queria, por exemplo, eu vou derivar em relação a y. O que é derivar em relação a y? É derivar na direção do y. Aí, o que você fazia? Você considerava x uma constante. Mas o que você fazia? É como se você pegasse aquele plano vertical, fizesse um corte na sua função. Vocês lembram disso? Fazia um corte. Quando você fazia esse corte, não te dava um traço de uma função? Te dava um gráficozinho assim? E aí, nesse caso, calcular a derivada parcial era calcular a inclinação, o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Vocês lembram disso? Então, aqui é a mesma ideia. Se eu estou fixando o meu y, é como se estivesse fazendo um corte na minha função, no meu gráfico. Aí, bora voltar aqui para o slide. Olha só. Se eu estou fixando o meu x, estou fixando para esse x aqui, ó, então, na verdade, o gráfico da minha função vai se resumir a essa linha aqui, ó, a esse pedaço que vocês estão vendo bem aqui. Ora, se eu pego essa linha e integro na região de C até D, o que eu estou obtendo não é a área dessa região aqui, por isso que eu chamei de A. Então, só que a área da minha região depende do x que eu fixei. Porque, por exemplo, se eu fixasse o x aqui exatamente no A, eu ia obter uma outra área. Vocês concordam comigo? Se eu fixasse aqui no B, ia ser uma outra área. Então, perceba que toda vez que eu fixo o x, ele me dá uma área. Então, essa área, ela é uma função que depende de x. Agora, o que eu faço? Vamos voltar para cá. Então, se eu fixo o x aqui, eu obtenho essa área aqui. Se eu fixo aqui no A, eu vou obter uma outra área. Só que eu não quero área, eu quero o volume. Mas vocês concordam comigo que o volume não seria a soma de cada área transversal? Então, mas o que seria eu pegar as áreas transversais e somar tudinho? Não seria uma outra integral, só que agora na direção do x? Então, se eu pego o x e integro de A até B, a integral não é um somatório, então eu estou somando a área de cada seção transversal. Eu creio que vocês fizeram algo parecido em cálculo 1, quando você vai estudar volume. Você vai estudar volume, só que só usando uma integral de uma variável só, né? E aí você faz um raciocínio parecido. Tem o método fatiamento, não sei se você lembra. Então, você pega o sólido, faz o fatiamento, depois soma cada pedacinho que você fatiou. E aí você vai obter aquele volume que você desejava antes, né? Aqui a ideia é a mesma. Então, eu fiz uma integral em y, aí eu obtive uma área. Agora, fazendo uma integral em x, eu faço o somatório dessas áreas, e aí eu obtenho o volume que eu estava desejando. Entenderam, gente? Então, essa é a interpretação geométrica. Essa é a interpretação geométrica da integral, das integrais iteradas, e por isso que elas nos dão também um volume. Claro que aqui nesse caso eu comecei integrando em y e depois integrando em x, mas o teorema de Fubin me diz que eu poderia fazer o inverso também. Então, ó, nesse caso aqui, eu poderia fixar o meu y e integrar na direção do x. Isso ia me dar essa área aqui, só que essa área ia depender do y. E depois eu ia integrar em y e eu ia obter o meu volume que eu desejava.
Bom, então é isso, gente. Então, agora que vocês já aprenderam, então agora você já deve ter percebido o quê? Que toda vez que você vai calcular uma integral dupla, você vai usar limite de um somatório? Infelizmente, não. Para nossa tristeza, você não vai fazer isso na sua prova, você não vai conseguir se divertir nesse nível. Mas você vai calcular mais integrais inteiradas, e aí você vai conseguir achar o valor da sua integral dupla. Tá bom? Então, agora que a gente já viu toda a teoria, essa parte geométrica, agora a gente vai calcular, vai resolver alguns exercícios. Então, tá aqui, ó, exercício 1. Vamos calcular essa integral dupla aí. Você vai dizer, nossa, professor, mas não está faltando a função? A função está aí. A gente já vai discutir qual é a função. Aí você vai, professor, mas eu queria tanto calcular pelo limite do somatório. Mas você pode, não tem problema, eu deixo. Na prova de vocês, se quiser calcular pelo limite do somatório, pode calcular. Então, vamos lá, exercício 1. Só que a gente calcula as integrais, né? Aí, o item A vai ser integral na região R. Só quem é o meu R? Meu R é um retângulo. Pronto, vamos lá, gente. Vamos calcular isso daqui. Bom, como é que a gente vai calcular usando o teorema de Fubini, né? A gente percebe uma coisa, o teorema de Fubini, ele é importantíssimo para a gente, né? Se não fosse ele, você não tinha como escapar, você ia ter que realmente calcular os limites lá dos somatórios, né? Mas com ele, a gente consegue calcular isso daqui de uma maneira bem mais fácil. Mas primeiro, vocês conseguiriam me dizer qual é a função que eu estou integrando, nesse caso aqui? É a função constante. Constante especificamente igual a quanto? Porque se fosse, depende da constante. Qual é a constante que está aqui aparecendo? É 1. Por isso que não está aparecendo nada, porque é a constante 1. Então, nesse caso aqui, o que eu estou fazendo é integrando a minha constante 1. Então, na verdade, eu estou integrando a minha constante 1, a minha função constante, nessa minha região. Bom, pelo teorema de Fubini, calcular isso daqui seria calcular uma integral inteirada, onde o x vai de menos 2 a 2 e o meu y vai de 1 a 6. Então, aqui, pelo teorema de Fubini também, eu posso escolher quem eu quero integrar primeiro, se é em relação a x ou em relação a... Tanto faz. Então, aqui eu vou integrar primeiro em relação a y. Então, vai ficar assim, ó. Se eu vou integrar primeiro em relação a y, então esse intervalo aqui vem por dentro, ó. Então, aqui é de 1 até 6. E o de fora é do x. Então, vai ficar menos 2 e 2. A minha função é 1. E eu disse que eu ia começar com y. Então, vai ficar dy dx. Tudo bem. Então, vamos lá. Gente, qual é... Tem uma pergunta? Não, essa aqui é a escolha arbitrária. Eu poderia fazer o inverso também, sem problema nenhum. Né? Porque o teorema de Fubini me permite. Né? E aí, nesse caso, eu comecei com y mesmo. Aí, aqui, gente, qual é a integral de 1 em relação a y? Qual é a integral de 1? É o próprio y, né? Porque a derivada de y é 1. Então, a integral de 1 é y. Então, vai ficar menos 2 a 2. Esse 1 aqui, a integral dele é y. Só que só para ser mais didático, o que eu estou fazendo aqui, gente? Olha só. Porque até então a gente estava calculando integrais inteiradas uma por vez, né? Não estava usando a simbologia ao mesmo tempo aqui. Mas não tem problema. Quando você vê uma simbologia desse tipo aqui, entenda que você vai calcular primeiro, nesse caso aqui, em relação a y. Então, o que você faz? Ignora essa parte de fora, por exemplo, e olha só para essa parte de dentro, ó, que eu vou colocar de azul. Tá? Então, vou até colocar entre parênteses aqui. Então, ó, por enquanto, o que eu vou fazer? Eu vou olhar só para a integral de dentro. Vou calcular tudo para ela, depois o resultado que eu vou jogar nessa integral que está aqui fora, esperando ela. Tá bom? Então, agora sim, ó, eu estou integrando de 1 até 6 a minha função 1 em relação a y. A integral de 1 é o próprio y. Então, isso aqui vai ficar integral de menos 2 a 2, que eu coloco de novo parênteses. A integral de 1, já falei que é y. O intervalo é de 1 até 6. E aqui fora
está só esperando o resultado para eu integrar em relação a x. Tudo bem, aí o que você faz, né? Vai ficar 6 menos 1. Então, isso aqui vai ficar igual. Integral de menos 2 a 2. Aqui dentro vai ficar 6 menos 1. E aí, 6 menos 1 é 5. Então, agora eu vou integrar de menos 2 a 2, 5. Gente, qual é a integral de 5? Agora em relação a x. 5x. Né? Você pode tirar o 5 daqui, integral de 1 é o próprio x, então a integral disso aqui é 5x. Então, isso aqui vai ficar igual a 5x. Já integrei, né? Então, agora eu coloco o intervalo de menos 2 a 2. De menos 2 a 2. Então, agora, no lugar do x, eu vou colocar o 2. Então, vai ficar 2. Menos, no lugar do x, eu coloco menos 2. Então, vai ficar menos com menos aqui, ó. Menos com menos vai dar mais. Isso aqui vai dar 4. Então, 5 vezes 4. Isso aqui vai dar 20. Então, ele não me fala se ele está calculando volume. Então, é só isso aqui mesmo. Então, a resposta é 20. Alguma dúvida? Na verdade, toda vez que você for fazer uma integração da minha função 1, é como se você estivesse só calculando a área desse retângulo aqui, se você reparar. A base do retângulo é 4, que vai de menos 2 a 2, e a altura do retângulo é 5. Aí 4 vezes 5 é 20. Mas aí você pode colocar desse jeito também, que é até mais elegante, né? Vamos para o item B. Aí o item B já não é mais a minha função 1. Ó, o item B já é essa função aí, já ficou um pouco mais divertido para a gente. Então, agora vamos calcular. Letra B. Integral numa região R, 3y ao quadrado, menos x quadrado, mais 2. Quem é meu R? Meu R também é um retângulo. O x vai de menos 1 a 1. O meu y também vai de menos 1 a 1. Tá, então vamos lá, gente. Vamos calcular essa integral aqui. Bom, mais uma vez, né? Eu vou usar o teorema de Fubini. Então, calcular essa integral é calcular uma integral inteirada. Onde o meu x vai de menos 1 a 1 e o y também. Então, nesse caso agora eu só vou escolher se eu vou integrar primeiro em relação a x ou primeiro em relação a y. Como anteriormente eu comecei com y, agora eu vou começar com x. Mas tanto faz. Tem que dar o mesmo resultado, tá? O teorema de Fubini me garante, nesse caso, já que a minha função é contínua, ela está no retângulo, então tem que dar o mesmo resultado. Bom, então vamos lá. Minha função é 3y ao quadrado menos x quadrado mais 2. Vou começar com x, depois que eu vou para y. Então, por enquanto, eu vou ignorar essa integral que está do lado de fora e vou olhar só para essa integral que está aqui do lado de dentro. Como eu estou integrando em relação a x, então, para mim, o y é constante. Não esqueça esse detalhe. O y é constante e eu vou integrar em relação a x. Gente, uma coisa que eu não falei, aquelas propriedades da integral de Riemann, elas estão valendo para cá ainda. Que propriedades? Que a integral da soma é a soma das integrais. Então, nesse caso, eu posso resolver essa e depois essa, sem problema nenhum. No material de vocês tem as propriedades, você pode olhar com calma, nas notas de aula. Mas tá, então, ó, vou integrar esse polinômio aqui em relação a x. Lembrando que y é constante. Então, gente, integrando isso aqui em relação a x, 3y ao quadrado, em relação a x, quanto dá esse resultado? Vai ficar 3y ao quadrado vezes x. Né? Já que 3y ao quadrado é constante, então vai ficar 3y ao quadrado vezes x. Ah, você não vai ficar 3y ao cubo sobre 3... Não, y é constante por enquanto. Então, isso aqui é constante, conserva a constante. Como está integrando em x, então é a constante vezes x. Então, isso aqui vai ficar igual. Integral de menos 1 a 1. Aí, como é que está aqui dentro? Aqui, o primeiro, eu já disse que é 3y ao quadrado x. Agora, esse daqui. Esse aqui está mais fácil, né? Qual é a integral de x quadrado? X ao cubo sobre 3. Aí, vai ficar menos x ao cubo sobre 3.
E agora aqui, né? 2, qual é a integral do 2? 2x. Aí só que aqui, eu vou aplicar o intervalo agora, né? Qual é o intervalo? O intervalo é de menos 1 a 1. E depois que eu aplicar o intervalo, o resultado que der aqui, eu ainda vou calcular a integral em relação a y. Tá bom? Bom, então vamos lá, né? Então, ó, primeiro, aqui eu estou fazendo bem devagar, gente, mas depois a gente vai fazendo cada vez mais rápido, tá bom? Então, aqui, ó, vou colocar no lugar do x o 1 e depois eu vou colocar no lugar do x o menos 1. Então, isso aqui vai ficar igual, tem que fazer aqui para baixo. Isso aqui vai ficar igual, integral de menos 1 a 1. Aqui eu vou colocar um colchete logo. Quando x é 1, aqui vai ficar 3y ao quadrado. 3y ao quadrado. Aqui vai ficar menos 1/3. E aqui vai ficar mais 2. Aí agora, menos, vou colocar aqui o parênteses. E no lugar do x eu vou colocar menos 1. Então aqui vai ficar menos 3y ao quadrado. Menos 3y ao quadrado. Aqui, menos 1 ao cubo ainda é menos 1. Então aqui vai ficar mais 1/3. Mais 1/3. E por último aqui, ó, 2x vezes menos, o x é menos 1, vai ficar menos 2. Menos 2. Depois eu vou integrar em relação a y. Aí tá, esse menos aqui vai mudar o sinal de todo mundo. Aqui, menos com menos vai dar mais. Então vai ficar mais 3y ao quadrado, que vai somar com isso, vai ficar 6y ao quadrado. Eu já vou voltar a fazer aqui, no outro quadro. Vou chamar isso aqui de asterisco, só para continuar aqui no terceiro quadro. Tá, então como é que vai ficar aqui? Vai ficar integral de menos 1 a 1. Aí, como eu falei, agora é só ficar olhando para cá. Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar mais 3y ao quadrado, mais 3y ao quadrado. Vai ficar 6. Então, aqui é 6y ao quadrado. Mas todos vão se somar, né? Porque aqui, ó, menos com mais vai dar menos, menos 1/3, aqui já tinha menos 1/3, vai ficar menos 2/3. E o 2, né? Aqui vai ficar mais 2, com mais 2 é 4. Então, aqui vai ficar menos 2/3 e ali vai ficar mais 4. Pronto, acabou aqui? Não, agora eu vou integrar, só que em relação a y. Agora sim, já não tem mais x mesmo, você integra aqui dentro do cálculo 1. Então, agora sim, qual é a integral só do y ao quadrado? Só do y ao quadrado. A integral vai ficar y ao cubo sobre 3, só que tem esse 6 aqui para cortar, né? Então, esse aqui vai ficar igual. O primeiro vai ficar 2y ao cubo. Ó, pode perceber que se derivar isso aqui vai voltar para o 6y ao quadrado. Aqui, a integral vai ficar menos 2/3 de y. E aqui vai ficar mais 4y. E aí, vou colocar aqui de menos 1 até 1. Muito bem, então vamos fazer, né? De novo, estou fazendo com calma, mas depois a gente vai fazendo mais rápido. Então, aqui no lugar do y eu vou colocar 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Ali vai ficar menos 2/3. E aqui vai ficar mais 4. Aí, menos. Agora, no lugar do y eu vou colocar menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1, aqui vai ficar menos 2. Aqui vai ficar mais 2/3. E aqui vai ficar menos 4. Só que tem esse menos na frente. Então, menos com menos vai dar mais. 2 mais 2 vai ficar 4. Aqui vai dar menos, só que tem esse menos 2/3, então vai ficar menos 4/3. E por último, aqui vai ficar mais também, com esse outro aqui vai ficar 8. Então, por enquanto, o resultado é 12 menos 4/3. Aqui, posso colocar MMC, então isso aqui vai ficar 36 menos 4 sobre 3. Isso aqui vai dar 32 sobre 3. E acabou. Claro que, com o tempo, né, a gente vai aprender que você pode usar, se a função for par, se a função for ímpar, pode usar, pode. Tudo aquilo que do cálculo 1, você não pode usar aqui, porque calcular uma integral inteirada, né, é basicamente você calcular integrais como você fazia no cálculo 1, só que considerando outra variável constante.
Mas aqui a gente fez todos os passos. Então, no final deu 32 terços. Então, perceba que mesmo que você não lembre das propriedades ainda, mas se você fizer com calma, você vai chegar no resultado. Pode dar um pouquinho de trabalho. Você chega lá. Né? Só ter calma para não errar nenhum sinal. Porque os sinais são perigosos, né? Principalmente na integral, que vai ficar menos, depois menos, e aí vai ficar somando. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo esse assunto? Tá, né? Depois do teorema de Fubini ficou melhor. Tá, vamos para mais um exercício, então, aqui. Ó, letra C. A gente vai resolver agora essa integral. Bom, vamos lá. Antes de a gente resolver essa integral, eu queria fazer só uma observação aqui com vocês, porque eu vou usar essa observação no item C. Então vamos aqui para o quadro, rapidamente. Olha só, vamos supor que a nossa função f, na verdade, é um produto de duas funções. Por exemplo, ela é uma função g de x vezes h de y. Vamos considerar que eu vou integrar aqui num retângulo, x vai de A até B, o meu y vai do C até o D. Tá? Então, vamos analisar isso aqui direitinho. Só não entendi isso daqui. Calma, é que nem uma função assim. Ó. Pensa que você tem essa função. X à quinta vezes tangente de y. Então, ó, imagina que f de x, y é igual a isso aqui. Nesse caso, você poderia dizer que a função f é igual a um produto de duas funções, onde uma só depende de x e a outra só depende de y? Poderia, né? Então, basicamente, quando eu falo disso daqui, eu estou falando de funções desse tipo aqui. Essa função que a gente fez ainda agora, ó, por exemplo, aqui, você conseguiria dizer que é uma função y vezes uma função que depende de x? Nesse caso, não. Tá? Então, aqui não encaixaria ali. Tá? Mas eu estou falando, então, de funções desse tipo. Tá? Então, imagina que você tem uma função desse tipo. Aí eu ia calcular a integral dupla dela. Olha o que ia acontecer. Na hora que eu fosse fazer a integral dupla dela, eu ia aplicar o teorema de Fubini. Então, eu ia calcular uma integral inteirada. Aí, vamos dizer que eu estou integrando em relação a x primeiro. Então, aqui vai ficar de A até B, que vai ficar de C até D. Só que a minha função f, eu já disse que ela é g de x vezes h de y. Então, vou colocar aqui g de x vezes h de y. Aí, eu estou integrando primeiro em x, depois que eu vou integrar em y. Aí, olha só, gente. Eu vou integrar primeiro só em relação a x. Só que, ó, quando eu vou integrar em relação a x, a minha função g depende de x, tudo bem. Mas a minha função h depende de x? Não. Então, eu vou considerar ela uma constante? Bom, então, se ela é constante, eu posso já tirar ela da minha integral? Posso. Então, é isso que eu vou fazer. Então, isso aqui vai ficar igual a integral de c até d. A minha função h eu tirei dessa minha primeira integração, então ela vai ficar aqui fora. Só que aqui dentro ainda vai ficar integral de A até B, só que agora só a função g. Pronto, então ficou assim. A única coisa que eu fiz foi tirar a minha função h. Claro que eu não podia tirar até o final, porque eu ainda ia ter que integrar em relação a y. Então ficou assim. Só que vocês concordam comigo? Ó? Dentro desse parêntese aqui, você tem um resultado que vai te dar uma constante, né? Ou pelo menos uma coisa que não vai depender de y. Então, já que esse parênteses é uma constante para mim, eu posso pegar o parênteses inteiro e tirar aqui da integral de y? Posso. Então, ó, vou pegar esse parênteses e tirar. Vai ficar assim. Vai ficar igual a integral de A até B, g de x, dx, integral de c até d, h de y, dy. Tá, mas não entendi que o senhor fez isso. Porque quando você tem uma função desse tipo aqui, ó, e você quer calcular a integral dupla, é como se você estivesse calculando duas integrais simultaneamente, se multiplicando. Então, isso aqui é uma dica, né? Uma propriedade que você pode usar para calcular mais rápido quando você tem uma função desse tipo aqui.
Claro que você também, se não quiser, não precisa. Você pode calcular normalmente que você vai chegar no mesmo resultado. Mas essa dica aqui, essa propriedade, eu vou usar agora no item C. Vocês vão ver que vai ser mais rápido que eu vou resolver a integral. Então, vamos lá. Agora sim, vamos voltar para o slide e ver qual é o item C. Então, item C, integral dupla, numa região R, x vezes secante ao quadrado de y. Bom, quem é a minha região R, né? É esse conjunto aqui dos pontos que estão no R2, tais que o meu x está entre 0 e 2 e o meu y está entre 0 e π sobre 4. Tá? Então, vamos lá. Se você percebe, aqui eu ainda tenho um retângulo, né? Isso aqui ainda é um retângulo, só que eu escrevi de uma outra forma, né? O meu x está entre 0 e 2, o meu y está entre 0 e π sobre 4. Aqui você percebe que essa função que eu vou integrar é uma função daquele tipo lá. Porque você tem uma função aqui que é x vezes essa função secante. Só que essa função aqui só depende de x. E essa aqui só depende de y. Então, eu posso resolver aqui usando aquela propriedade. Então, olha só. Eu vou calcular essa integral. Vamos dizer que eu não separei ainda. Então, vai ficar x vezes secante ao quadrado. Vou usar o teorema de Fubini. Então, vou calcular uma integral inteirada aqui. Vamos dizer que eu vou começar com x. Então, aqui vai ficar entre 0 e 2. E ali, no final, vai ficar entre 0 e π sobre 4. Tá. Aí, pela propriedade que eu mostrei para vocês, calcular isso daqui é a mesma coisa que calcular a integral de 0 a 2 de x dx vezes a integral de 0 a π sobre 4 da secante ao quadrado de y dy. Entenderam o que eu fiz? Então, só separei em duas, porque a gente acabou de provar que eu posso fazer isso quando eu tenho uma função assim. Ok, agora eu vou resolver as duas integrais ao mesmo tempo. Por isso que isso vai agilizar aqui a minha resolução. Porque aqui, acabou. Qual é a integral de x? X² sobre 2. É isso mesmo. E eu vou aplicar aqui de 0 a 2. Qual é a integral da secante ao quadrado? Qual é? Tangente. Muito bem. Então, vai ficar tangente de y, e eu vou aplicar de 0 a π sobre 4. E agora é só aplicar aqui, né? Então, aqui, no lugar do x, eu vou colocar 2. Vai ficar 2 ao quadrado sobre 2. 2 ao quadrado sobre 2. Menos, no lugar do x, eu vou colocar 0. 0 ao quadrado sobre 2. Aí, vezes, aqui, no lugar do y, eu vou colocar π sobre 4. Vai ficar tangente de π sobre 4. Menos, no lugar do y, eu vou colocar 0. Tangente de 0. Pronto. Gente, aqui 2 ao quadrado é 4, sobre 2 é 2. Isso aqui vai dar 0, né? Isso aqui já vou colocar 0. Quanto é tangente de 0? 0 também. Só lembrar que tangente é seno sobre cosseno, né? Então, se seno é 0, aqui vai dar. Quanto é tangente de π sobre 4? É 1, que é π sobre 4, 45 graus. Então, aqui vai ficar 2 vezes 1. 2. Acabou. Aí, claro, eu poderia ter feito sem logo separar? Poderia, mas aí ia demorar um pouquinho mais, mas também não tanto assim. E aí a gente ia conseguir chegar no mesmo resultado. Vamos resolver mais uma questão agora. Olha só, essa questão aqui, que é o exercício 2, eu vou deixar para casa ela, porque eu queria logo resolver a próxima com vocês. Se der tempo, eu volto para ela, mas eu creio que acho que isso daqui vocês conseguem fazer tranquilamente na casa de vocês. Porque, na verdade, uma dica já para você resolver lá na sua casa, né? Essa função aqui, eu poderia escrever como sendo y ao cubo vezes 1 sobre x². E aí eu separo em duas funções, separo em duas integrais, e aí eu só aplico o cálculo 1. Tá bom? Aí, nesse caso, ele está considerando que isso aqui é um volume mesmo. Calcule o volume do sólido que se encontra abaixo desse gráfico e acima do retângulo. Só que, nesse caso, eu pergunto para vocês, nesse intervalo aqui, que é o do x, o x pode ser negativo? Não. Nesse intervalo aqui, não. Na verdade, o x nem vai poder ser negativo porque é x², né? Nesse intervalo aqui, o y pode ser negativo? Não.
Não, também. De 0 a 1, y ao cubo não pode ser negativo. Então, nesse caso aqui, essa função é sempre não negativa. Então, calcular o volume é calcular a integral dupla. E aí você aplica aí o que a gente já aprendeu. Tá bom? Vamos para esse daqui, que é mais interessante. Ó, esse aí eu não estou pedindo para calcular nada. Estou pedindo para fazer um esboço, né? Faça um esboço do sólido formado por esta integral, sendo R essa região aqui. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão. Vou anotar as informações dela primeiro. Exercício 3, integral dupla, raiz quadrada, 9 menos y ao quadrado, dA, o R, 0,2, 0,3. Pronto, vamos aqui para o quadro agora, gente. Olha só, olha o que ele quer. Ele quer que a gente faça um esboço da região do sólido formado por esta integral aqui. Já te pergunto o seguinte, a função que está aqui, gente, olha só, a função que está aqui dentro, né? É essa função, raiz de 9 menos y ao quadrado. Ela pode ser negativa em algum momento? O que você acha? Não, não pode. Por quê? Porque aqui eu tenho uma raiz quadrada, né? Dentro da raiz não tem nada negativo. E fora também que o meu y está entre 0 e 3, de qualquer forma. Então, ela não pode ser negativa. Então, calcular essa integral, vocês concordam comigo? Calcular a integral seria calcular o volume de um sólido que está abaixo da região do gráfico. Então, na verdade, essa integral aqui, o que ela representa? Ela representa o sólido, ou melhor, o volume dele. Então, para eu fazer um esboço dessa integral aqui, eu vou fazer um esboço do sólido. Então, o que eu tenho que fazer, na verdade, é fazer um esboço do gráfico da minha função. Tenho que ver como é que é o gráfico dessa função. E aí, o sólido vai ser a região que está abaixo do gráfico e acima do plano XY. Então, é isso que eu vou fazer. Então, para resolver uma questão dessa, eu tenho que conhecer essa função aqui. Então, eu vou chamar essa função de f. Fazer de outra cor aqui. Ó, então, a função que eu estou considerando é a função raiz. Ah, professor, mas ela só depende de y. Tudo bem, mas o contexto da minha questão aqui está numa integral dupla. Então, eu vou colocar isso aqui como uma função que depende de x e y mesmo. Apesar de que aqui só aparece o y. Tá, então, ficou assim. Se fosse uma questão de gráfico, gente, pedisse para você, olha, desenha para mim o gráfico dessa função. Como é que você faria, né? Vocês lembram mais ou menos do gráfico? Uma das etapas é fazer um esboço no plano x, z, e depois fazer um esboço no plano YZ. Então, por exemplo, no plano YZ, deixa eu colocar, fazer aqui embaixo. Ó, no plano YZ. Como é que você faz o esboço no plano YZ? Você zera o x, mas x nem aparece aqui de qualquer forma, não tem problema. Então, como seria o gráfico dessa função aqui, gente? Raiz de 9 y ao quadrado. Você consegue identificar que gráfico é esse aqui? Ó, pensa que aqui é igual a z, né? Então vai ficar assim. Vai ficar z igual a raiz de 9 menos y ao quadrado. Você saberia me dizer que gráfico é esse? Eleva ao quadrado os dois lados. Vai ficar z quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Isso é uma circunferência. Onde é o centro dela? Na origem, e o raio é 3. Tudo bem. Mas olha só, eu vou fazer o caminho inverso aqui. Eu vou isolar o z nessa equação. Vai ficar assim, z igual a mais ou menos raiz de 9 menos y ao quadrado. Só que aqui, nota que não aparece mais ou menos, não aparece nada, ou seja, é só o mais. Se é só o mais, então o que é isso aqui? É uma circunferência completa? Não, é só o quê? É só uma semicircunferência. No caso, a parte de cima, porque
significa que é positivo. Tá? Então, como seria o gráfico disso? É uma semicircunferência, tá? Tá aqui o raio na origem, o raio não, o centro está na origem, e o raio é 3. Então, aqui seria 3, aqui seria 3, e aqui seria menos 3. Tá, vou apagar aqui que eu vou usar esse espaço. Só que tem um detalhe, gente. O meu y, ele está entre menos 3 e 3, na minha questão aqui que eu estou considerando? Não, ele está só aqui, ó, entre 0 e 3. Porque não esquece que não é só isso daqui. Qual é a região que eu estou considerando? É essa daqui. Então, meu y só está entre 0 e 3. Se ele só está entre 0 e 3, então não é nem metade de uma circunferência, é 1/4 de uma circunferência. Então, ó, esse daqui não entra para a gente, essa parte aqui. Então, na verdade, fazer um esboço no plano YZ é fazer o esboço da semicircunferência. Então, esse daqui seria o nosso esboço no plano YZ. Ok, vou fazer agora um esboço no plano XZ. Então, venho aqui, faço um esboço no plano XZ. Vocês lembram como é que a gente faz um esboço no plano XZ? Você zera o Y aqui. Zerando o y aqui, ó, vai ficar só raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, no plano XZ, essa função vai se comportar como uma função constante. Constante igual a 3. Então, é uma reta horizontal. No 3, né? Então, venho aqui, ó, e faço uma reta horizontal no 3. Só que eu te pergunto, o x está em todo o eixo aqui? Não, o x só está entre 0 e 2. Então, sei lá, digamos que o 2 está aqui. Então, a tua reta, ela só vai daqui para cá. Então, isso daqui vai sair. E daqui para cá vai sair. Então, agora, gente, eu vou juntar essas informações, só que no meu espaço. E eu vou obter o gráfico da minha função apenas nesse retângulo aqui. Então, ó, meu resultado final. Faço aqui, esse aqui é o x, esse aqui é o y, esse aqui é o z. Olha, aqui eu já estou com um plano YZ. No plano YZ, eu já sei que é 1/4 de uma circunferência. Então, vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Onde aqui é 3 e aqui é 3. No plano XZ, é uma função constante. Então, é uma reta paralela ao eixo x. Ó, então, não vai chegar aqui e fazer assim. Não. Tem que ser paralelo ao eixo x. Então, seria uma reta na direção do eixo x aqui, ó. Só que até um certo ponto, né? Até o ponto 2. Digamos que o ponto 2 está bem aqui. Então, agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o meu retângulo. Ó, o x está de 0 a 2 e o y está de 0 a 3. Então, o meu retângulo seria esse daqui. Tá? E agora, o que eu faço? Só fazer uma... Porque o que é o meu gráfico da minha função? Seria esse 1/4 de circunferência, só que projetado ao longo do eixo x. Então, eu faria mais 1/4 de circunferência bem aqui, ó. Tá? Só que eu não vou projetar ela em todo o eixo x, porque o meu x está só entre 0 e 2. Então, esse daqui seria o gráfico da minha função, essa parte de cima aqui. Só que a minha integral não representa só a parte de cima, representa o que está entre o gráfico e aqui embaixo. Então, na verdade, o meu sólido é tudo isso daqui, até a parte de dentro. Tá? Então, tudo isso daqui é o volume do sólido que eu ia calcular por meio dessa integral aqui. Entenderam, gente? Tudo certo? Então, claro, a gente não vai calcular. Daria para calcular isso daqui? Daria. Como é que você calcularia isso daqui? Essa integral. Você usaria a integral inteirada, né? Ficaria dx dy. O dx é uma função constante. Agora, quando você fosse integrar em relação a isso, como é que você faria isso daqui? Como é? Você teria que fazer substituição trigonométrica. Lembram disso? A gente fez um exercício disso aqui, né? Pois é, então por isso que a gente não vai fazer, não vai resolver. Apesar de que a gente vai resolver isso no curso, uma integral dessa daqui, só que sem usar a substituição trigonométrica, quando a gente for ver coordenadas polares. Mas isso é para depois, para outra aula, tá? Então, por enquanto, vai só o desenho, a gente vai ficar só com o desenho mesmo aqui dessa questão. Bom, então agora a gente vai para o nosso último assunto. Na verdade, é bem rápido, é só uma aplicação do que a gente viu aqui hoje.
multiplicação de integrais. Lá em cálculo 1, não sei se você lembra, mas lá você vê também o valor médio de uma função. Então, você tem uma função, você quer calcular o valor médio dela. Eu não sei se você lembra da fórmula, mas a fórmula é a integral da função dividido pelo comprimento do intervalo. E aí, se a sua função é não negativa, aí você vê que, na verdade, aquela área que você calcula é igual à área de um retângulo. Só que o retângulo, a altura dele seria o valor médio da sua função. A ideia é a mesma aqui para o cálculo 2. Então, vamos lá. Também eu vou logo definir. Tá, o que seria o valor médio? Bom, o valor médio de uma função vai ser a integral dupla da minha função dividido. Só que agora o meu domínio não é mais uma reta, que nem no cálculo 1. O domínio era uma reta. Então, naquele caso, eu falava de comprimento da minha reta. Aqui em cálculo 2, o meu domínio é um retângulo, mesmo que a gente está vendo. Então, eu vou pegar a minha integral dupla e dividir pela área do meu retângulo. Então, é isso que muda, mas a ideia é a mesma, né? Porque você está pegando a integral dividindo pelo domínio, só que no caso, pela medida do domínio. Só que aqui é a área do domínio. Gente, agora olha só. Vamos supor, mais uma vez, que a minha função ela é não negativa, tá bom? Ela é não negativa. Então, você já sabe que se a minha função é não negativa, essa integral dupla aqui, ela representa o quê? O volume do sólido. Isso aqui é uma igualdade. Então, eu poderia, se eu quiser, pegar esse valor aqui e eu querer que ele aparecesse do outro lado. Então, aqui ele está dividindo, do outro lado ele apareceria multiplicando. Então, ficaria uma coisa assim, ó. Né? Então, basicamente, a única coisa que eu fiz na equação foi colocar a área do outro lado. Então, ficaria assim. Vocês concordam comigo? Tá? Ó, daqui, eu só peguei a área do meu retângulo, aparecendo do outro lado, vai ficar multiplicando. Então, ficou essa mini igualdade aqui. Por que eu fiz isso? Ah, professor, o senhor só fez uma manipulação, grande coisa. Não, tudo bem. Mas eu fiz isso só para chamar a atenção de você, porque olha só, a minha função ela é não negativa. Então, essa integral dupla aqui, ela é um volume. Vocês concordam comigo que ela é um volume? É o que a gente viu aqui hoje, né? Ela é um volume. Então, olha o que eu estou falando para vocês aqui nessa equação. Essa equação está me dizendo que o volume daquele sólido, que é dado pela integral dupla, ele é igual à área do retângulo, que é o domínio, vezes o valor médio da minha função. Então, sabe o que eu estou dizendo? Que calcular o volume daquele meu sólido se resume a calcular o volume de uma caixa, que é você pegar a área, que é um retângulo, vezes uma altura. Só que, claro, é uma caixa, tudo bem, mas é fácil, mas você tem que primeiro achar o valor da função, o valor médio da função. Então, o que eu estou dizendo para você é que se por algum motivo você já sabe o valor médio da sua função, e você quer calcular o volume, sabe o que você faz? Pega o retângulo e multiplica pelo valor médio. Acabou. Isso já vai te dar o volume da tua função. Tanto que, olha aqui, imagina que tu tem uma caixa. A gente tem uma caixa de areia, né? A gente tem uma caixa de areia. Só que aqui, ó, por enquanto, a areia está irregular. Só que se você pega a caixa de areia e balança a caixa, o que você vai fazer? Você vai regularizar a quantidade de areia. Regularizar, digamos, a altura, né? Mas a quantidade de areia mudou? Não. Então, o volume de areia não é o mesmo? É. A diferença agora é que antes você tinha esse formato e agora você vai ter um formato de um paralelepípedo. Então, é basicamente isso. Então, achar o valor médio de uma função é achar justamente a altura desse paralelepípedo de tal modo que o volume do paralelepípedo seja o mesmo volume ainda do que você estava calculando antes. Tá? Então, essa que é a ideia, que é a mesma ideia do cálculo 1, só que lá você não tinha ainda, no caso, uma coisa tridimensional, mas ainda assim a ideia é a mesma, não mudou nada. Por último, apesar de que cálculo 1 ainda dizia, olha, imagina que tu tem uma caixa, mas só aqui infinitesimal aqui no comprimento, né? Mas só para entender mais ou menos. Mas aqui em cálculo 2 dá para fazer esse exemplo completo. Pois bem, então para finalizar a nossa aula, vamos só calcular isso daí. Ó. Calcule o valor médio dessa função no retângulo desses vértices. Então, a gente só tem 8 minutos. Vou tentar aqui acelerar um pouquinho para a gente conseguir finalizar essa questão.
Ó, note, gente, que essa questão também, o retângulo, eu não disse diretamente, né? Onde é que está o x e o y, mas eu pelo menos te falei os vértices do retângulo. Então, a gente vai até ver isso daí. Então, esse aí é o exercício 4 e é o último de hoje. Então, a minha função é a função x² vezes y, e os vértices do meu triângulo é menos 1 e 0, 1 e 0, menos 5, menos 1 e 5, e 1 e 5. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Professor, eu não sei onde é que está x e y, não sei. Mas calma, o teu domínio não é um retângulo, eu disse que isso aqui são os vértices de um retângulo, então bora fazer, bora colocar os vértices aqui no plano cartesiano, a gente vai enxergar melhor onde é que está o nosso retângulo. Então, eu venho, faço aqui o meu plano x, y, aí eu vou marcar esses pontos aqui, ó. Vou marcar o ponto 1, 0, aí eu vejo onde é que está menos 1 aqui, vamos dizer que está aqui. Então, esse aqui é menos 1 em x, 0 em y. Vou marcar o ponto 1, 0, pode dizer que ele está para cá, 1, 0, pronto. Vou marcar o ponto menos 1 e 5, vamos dizer que o 5 está para cá. Então, bem aqui seria o ponto menos 1 e 5. E, por último, o ponto 1 e 5. Então, está aqui 1, o 5 seria mais ou menos aqui. Ó, eu não sei ainda qual é o retângulo, mas eu sei que os vértices são esses aqui, ó. Ó, se os vértices são esses, né? Então, eu já consigo aqui formar. Tá? Então, esse aqui é o domínio, é o meu domínio. Então, olhando para cá, gente, agora eu já consigo dizer, né? O meu x está entre quanto e quanto aqui? O x está entre menos 1 e 1. E o meu y está entre quanto e quanto? Entre 0 e 5. Então, ó, já achei os intervalos aqui para os dois. Se eu quiser, eu já poderia calcular logo a área do meu retângulo. Quanto é a base do meu retângulo? É 2, né? De menos 1 eu tenho 2 unidades. Quanto é a altura do meu retângulo? 5. Então, eu já poderia fazer aqui que a área do meu retângulo é base vezes altura. A base aqui é 2 e a altura aqui é 5. Então, ó, a área do meu retângulo é 10. Pronto, já sei a área, mas ele quer o valor médio. Então, já sei a área, falta agora eu calcular a minha integral, né? Então, ó, o próximo passo, ou melhor, já vou colocar aqui, ó. O que ele pede na questão é o valor médio da minha função. Só que eu já sei que valor médio é 1 sobre a área do retângulo vezes a minha integral dupla nessa região R da minha função. Agora, eu vou só substituir aqui os valores. Então, quem é meu valor médio? Bom, a área do retângulo é 10, então vai ficar 1 sobre 10. Aqui, ó, eu já vou usar o teorema de Fubini. Então, eu já sei que o meu x está entre menos 1 e 1, já sei que o meu y está entre 0 e 5. Então, eu vou colocar aqui o x entre menos 1 e 1, o y entre 0 e 5. A minha função ele me deu é x² vezes y. Estou integrando primeiro em x, depois em y. Só que aqui é uma função, ó, eu tenho uma função que como se fosse duas funções se multiplicando. Uma só depende de x, outra só depende de y. Então, vou logo separar em duas integrais. Vou fazer aqui no outro quadro. Então, a parte mais difícil dessa questão seria só mesmo ver aí, né, o retângulo, como é que ele ficaria. Então, ó, o valor médio da minha função é 1 sobre 10, e agora eu vou separar em duas integrais. Integral de 0 a 5, y dy, vezes integral de menos 1 a 1, x², dx. Pronto, então vamos fazer aqui esses cálculos agora. Gente, integral de y² sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 10 vezes y² sobre 2. Aí aqui eu vou integrar de 0 até 5.
Olha, aqui vocês concordam comigo que x² não é uma função par? Olha o intervalo de menos 1 a 1. Então, lá em cálculo 1, né? Você está integrando de menos a até a. A função é par, então isso aqui é igual a 2 vezes a integral de 0 até 1. x² dx. Lembraram disso? Isso vai ser útil para a gente, aqui também no cálculo 2. Tá, aí eu já posso simplificar o 2 que apareceu aqui com esse 2. Aqui no lugar do y eu vou colocar 5 já. Então isso aqui vai ficar igual. 1 sobre 10. Aí vai ficar 5 ao quadrado menos 0 ao quadrado. Aí aqui falta ainda dizer, né, qual é essa integral. A integral de x² é x ao cubo sobre 3. Então, x ao cubo sobre 3. Estou integrando de 0 até 1. Aí aqui é 25. Vai ficar 25 sobre 10. Vezes. Aqui no lugar do x eu vou colocar 1, vai ficar 1/3. No lugar do x eu vou colocar 0, vai zerar. Vai ficar só 1/3. Aqui eu só simplifico, né? Simplifico, divido por 5. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 5. Então, resposta final, 5 dividido 2 vezes 3, 6. Então, esse daqui é o valor médio da minha função. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, a gente está encerrando por aqui. Quarta-feira é uma aula importantíssima. Por quê? Porque se você reparar, hoje a gente só integrou em retângulo, que o domínio era um retângulo. Mas se o domínio não fosse um retângulo, se o domínio fosse um triângulo, se o domínio fosse um trapézio, se o domínio fosse uma outra coisa, como é que eu faria? Então, na quarta-feira, a gente vai continuar estudando integrais duplas, só que a gente vai integrar em regiões mais gerais. Então, não faltem, espero vocês aqui na quarta-feira. Até mais!